minhas prezadas crianças que estão fazendo nesse dia a primeira comunhão, 40 crianças dentre as famílias que frequentam nossa paróquia. Que alegria para todos nós nesse dia, nessa Santa Missa, receber a Jesus. Depois desta Santa Missa, vocês podem dizer para todo mundo: hoje eu recebi a Jesus. Hoje eu me encontrei com Jesus eucarístico. Talvez seja um dos dias mais felizes da nossa vida, o dia da primeira comunhão. Para os padres, o dia mais feliz, com certeza, é o dia do sacerdócio. E para aqueles que têm vocação matrimonial, quiçá seja o dia do casamento. Meus prezados irmãos, vamos refletir um pouquinho juntos sobre o Evangelho desta Santa Missa. Nosso Senhor conta no capítulo 13º do Evangelho de São Mateus, as parábolas do reino. Ele está explicando como é o céu e como é a nossa vida aqui na terra para alcançar o céu. Ele está falando do reino de Deus. O reino de Deus não é apenas o céu. No céu haverá a plenitude, a glória do reino dos céus. Mas o reino dos céus começa aqui na terra. Nós já estamos vivendo o reino dos céus. É Jesus que diz: o reino de Deus está no meio de vós. E Jesus conta essa parábola, que é uma história, uma comparação, para dizer-nos como é que funcionam bem as coisas. Vamos pegar aí o número 9. Jesus começa explicando, dizendo assim: o reino dos céus é semelhante a um homem que tinha semeado boa semente em seu campo. Esse homem é Jesus. A semente é boa. E a semente é boa nos lembra a palavra de Deus. Porque é interessante que na semente existe uma força escondida, que é a força da vida. Naquela sementinha pequena que o semeador coloca na terra, depois que ela morre, ela cresce e se transforma numa planta e depois produz muitos frutos. Portanto, ali está sintetizado naquela semente o germe da vida, a força da vida, que é símbolo da palavra de Deus e da graça de Deus também. Na hora, porém, diz Jesus, em que os homens dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e partiu. Veja, não foi aquele homem, não foi o semeador que lançou a semente má, né, da erva daninha, foi um inimigo. Vamos continuar. O trigo cresceu e deu fruto, mas apareceu também o joio. Os servidores do pai de família vieram e disseram-lhe: Senhor, não semeaste bom trigo em teu campo? De onde vem, pois, o joio? Disse-lhes ele: foi um inimigo que fez isto. Replicaram-lhe: queres que vamos e o arranquemos? Não, disse ele, arrancando o joio, arriscais a tirar também o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, direis aos ceifadores: arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para ser queimado. Mas o trigo, recolhei-o no meu celeiro. O semeador é Deus, a semente é a palavra de Deus e a graça de Deus. A terra, muitas vezes, é o nosso coração, não é? É interessante, gostaria de ressaltar aqui algumas palavras do Evangelho que são curiosas, que às vezes a gente passa por elas e não atende muito a elas. Na hora, porém, diz no começo, em que os homens dormiam, todas as vezes, meus prezados irmãos, que nós não vigiamos, que nós não somos sentinelas vigilantes, nós, muitas vezes, somos atacados pelo inimigo. E que inimigo é esse? O demônio. O demônio não é uma figura mitológica, só para dizer que o mal existe para as criancinhas. Não.
O demônio de fato existe. O mal existe e o demônio também. É o inimigo de Deus e o nosso inimigo. O que acontece quando nós não vigiamos? O demônio vem e lança semente dele, a tentação. E daí nos pega desprevenidos e nós caímos. Por isso que é muito importante nós vigiarmos. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Jesus é que disse isso, não é? E outra passagem, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós não sabemos a fraqueza que nós possuímos, hein? Nós não fazemos ideia de quanto o ser humano é fraco. Sem a graça de Deus, nós estamos abertos ao ataque do inimigo. Portanto, é importante vigiar. Depois os ceifadores do pai de família vieram e disseram-lhe: quem são os servidores? Quem são os servidores? Os anjos. E muitas vezes nós mesmos somos esses servidores, não é? Tantas vezes nós estamos no mundo e daqui a pouco a gente vê uma coisa má, ou pessoas más, e nos vem uma indignação, uma justiça, uma sede de justiça, às vezes até um pouquinho descontrolada, e nós queremos, tomara que essa pessoa, nossa, bom que essa pessoa não existisse. E o que nosso Senhor nos diz? Disse-lhes ele: foi um inimigo que fez isso. Então, com a nossa indignidade, nós dizemos: queres que vamos e o arranquemos? Vamos tirar o mal do mundo? Não, disse ele, arrancando o joio, arriscais a tirar também o trigo. Aqui responde para nós o que acontece no mundo, na humanidade. Por que é que muitas vezes os bons e os maus convivem juntos? E parece que o mal prospera, e parece que os bons só possuem adversidades e contrariedades e desgraças, entre aspas. Então Deus permite que os bons e os maus convivam juntos. E nosso Senhor não pune o mal, a pessoa má, com a morte. Por quê? Porque Ele espera pacientemente a sua conversão. Ele nos espera. Quando nós cometemos um pecado, nós poderíamos imediatamente sermos punidos, se o pecado foi grave, com o inferno. Mas Deus não faz assim. Por quê? Porque Ele espera até o final do mundo, até o final da nossa jornada. E quando nós nos encontrarmos no juízo particular ou juízo universal, aí sim nós vamos receber a recompensa das nossas boas ações, ou o castigo para os maus. Deus espera. Mas então, quando nós admitirmos, percebermos que existe um mal, e parece que Deus está dormindo, Deus não dorme. Por que Deus não dorme? Olha a parábola aí, ó. Aquele semeador, ele não dormiu. Quem dormiram foram os ajudantes dele. Por quê? Porque eles perguntaram: olha, quem fez isso? O senhor semeou boa semente, mas nasceu também joio. E o semeador disse, e o dono da semente: olha, foi um inimigo que fez isso. Quer dizer que o dono da semente, ele percebeu e viu que de fato foi o inimigo que estava semeando o mal. Deus sempre vê quando a pessoa faz o mal. Mas Deus não castiga, Deus espera. Depois é que vai dar a recompensa. Outra palavrinha interessante que serve para a nossa meditação. Jesus disse assim, ó: deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita direi aos ceifadores: arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes, para ser queimado. Mas o trigo recolhei-o em meu celeiro. O celeiro é o céu. Portanto, sejamos bons. Procuremos arrancar da nossa própria vida, às vezes, o joio. Porque às vezes a gente pensa assim: não, o joio são as pessoas más. E o trigo são as pessoas boas. Não é só isso. Essa parábola tem um alcance muito maior. Porque o nosso coração também é esse campo, que às vezes aparece coisas boas, são as boas obras. E às vezes também, de vez em quando, nasce lá, aqui e acolá, algum joio, algum mal. São as tentações, são os pecados. Não é? Então é preciso que nós,
Quando percebermos alguma erva daninha na nossa vida, nós tiremos essa erva daninha, esse mal, que é o pecado. Então vocês crianças que hoje vão receber Jesus, quando vocês perceberem algum pecado, se confessem. Estejam sempre preparadas para receber Jesus no coração. Porque não existe maior alegria do que receber Jesus no coração e dizer: Jesus, o Senhor é meu amigo, fica comigo. Eu sou também vosso amigo. Existia uma jovenzinha, depois que fez sua primeira comunhão, ela morava uns 24 quilômetros da igreja. Morava na roça, num lugar chamado, na Itália, Nettuno, perto mais ou menos de Roma. Mas ela morava muito distante da igreja. E a sua mãe, a dona Assunta, gostava de ir à missa todos os domingos. Ela tinha uma família numerosa. E eles percorriam, naquele tempo não tinha carro, nem cavalo, nem carroça, né? Eles eram muito pobres. Eles percorriam 24 quilômetros a pé, todos os domingos, para a Santa Missa. E a Maria Goretti, o nome dela, e a Maria Goretti adorava receber Jesus na comunhão. E quando ela ia caminhando, ela ia pensando: hoje eu vou receber Jesus. Esse trecho que eu tenho que percorrer a pé não é nada em comparação de uma comunhão. E hoje nós sabemos que essa menina depois foi martirizada, mártir da pureza, e hoje se encontra nos altares. Santa Maria Goretti. Exemplo para todos nós e para vocês crianças. Portanto, vamos imitar Santa Maria Goretti. Vamos amar muito a Jesus. Vamos procurar tirar do nosso coração toda a erva daninha, todo o pecado quando lhe vier. E vamos deixar apenas o trigo, Jesus, na Eucaristia, imperar e reinar no nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.